Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob sigionote. Em algumas traduções bíblicas está oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Versículo 2: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Grandioso Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra esta noite. Obrigado, meu Deus, por cada louvor que foi entoado aqui, meu Deus, na tua casa. Obrigado, Senhor, por cada um, meu Deus, que tem ministrado a tua palavra, Senhor. E nesse, meu Pai, 6º dia desta campanha, que o Senhor venha, meu Deus, avivar a vida de cada irmão e de cada irmã, e que as tuas bênçãos, Senhor, se derrame, meu Pai, sobre a vida de todos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, esse assunto de avivamento é um assunto tão grandioso para se falar, que quando eu estava meditando na palavra de Deus para pregar esta noite, estudando o texto para pregar, estudando e fazendo aqui o meu esboço da minha mensagem, eu tenho tanto assunto, mas tanta coisa para falar, que eu poderia ficar aqui pregando umas 2 horas sobre este assunto. Mas como eu quero ser breve, eu quero ser rápido, porém eu quero ser objetivo. Mas eu quero que você conheça pela palavra de Deus o que a palavra nos fala acerca de avivamento. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostra, ela nos apresenta sobre avivamento. O que Abacuque está orando é para que o Senhor avivasse a vida dele, a obra na vida dele, para que Deus o avivasse, para que Deus fizesse dele um crente avivado. E a primeira pergunta que esta noite eu quero fazer e responder dentro da Bíblia, porque todo o avivamento tem que vir com a palavra de Deus, meus irmãos. Não adianta eu chegar aqui, ler um versículo, fechar a Bíblia e ficar 30 minutos, 40 minutos falando, mas sem ler a palavra. A palavra de Deus, ela acompanha o avivamento da igreja. Você pode ver, a igreja tem oração, a igreja tem louvor, mas a igreja também tem que ter palavra. Essas 3 coisas caminham juntas, mas o que vai edificar, o que vai trazer a fé, segundo a Bíblia, segundo Romanos 10:17, é a palavra. A palavra traz a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Ou seja, quando você ouve a palavra de Deus, a palavra traz fé, e a fé é o instrumento que Deus vai usar para fazer um milagre na sua vida. Então tudo começa pela palavra. O avivamento começa na palavra de Deus. Então por isso, desde o início até o final da minha participação, nós vamos ler alguns textos aqui da Bíblia. Em primeiro lugar, vamos ler o Salmo capítulo de número 51. Se você gosta de estudar a Bíblia essa noite, nós vamos estudar bastante a palavra do Senhor. Salmo capítulo de número 51. Aleluia. O que é avivamento segundo a palavra? Aleluia. Primeiro lugar, eu quero responder lendo o Salmo capítulo 51. Glória a Deus. Salmo capítulo 51. Aleluia. Versículo de número 10 diz assim, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em primeiro lugar, avivamento é uma renovação espiritual, aleluia, é uma renovação espiritual. Aqui o salmista Davi está dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele estava pedindo: Deus, eu quero ter um coração limpo na tua presença, eu quero ter uma vida limpa na tua presença, ter uma mente limpa, um coração limpo, palavras puras. Eu quero ser uma pessoa pura, uma pessoa santa na tua presença. E eu peço, ó Deus, na oração de Davi, eu
peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha renovar a minha vida, que ele traga um renovo para a minha vida. Em primeiro lugar, o avivamento, segundo a Bíblia, é renovação espiritual. Isso, irmãos, todos nós precisamos, porque o crente tem que estar sempre renovado e se renovando na presença do Senhor, aleluia. Em segundo lugar, Romanos capítulo 11, e depois nós vamos ler Efésios capítulo 5, mas primeiro vamos ler Romanos capítulo de número 11, glória a Deus. Romanos capítulo de número 11, aleluia, glória a Deus. Talvez você esperava essa noite um pregador de fogo que viesse aqui pregar, pular. Não, essa noite não, essa noite nós vamos ler Bíblia, amém? Romanos capítulo 11, glória a Deus. O texto de Romanos capítulo 11, até o contexto sobre Israel, tem 32 versículos, mas eu vou ler alguns desses versículos até o versículo 26, então a leitura é extensa. Se você gosta de ler Bíblia, vamos ler agora. Romanos capítulo 11, versículo de número 1 até o versículo 26, acompanhe na sua Bíblia. Romanos 11, versículo 1. Digo-vos, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz, que Elias, como fala com Deus de Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma? Mas lhes diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se por graça, e já não pelas obras, ou de outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, e os meus eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos, como está escrito: Deus lhe deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: torna-lhes a mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Versículo 10. Escureceram-se os olhos para não verem, escureceram-se continuamente as suas costas. Digo-vos, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para incitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição é a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo aos gentios, que quando for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para que, se de alguma maneira eu possa incitar a emulação, ou a minha carne salvar algum deles. Porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Qual a sua admissão, senão dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é, e a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos forem quebrados, e tu, um zebuzeiro, for ejetado em lugar deles, e feito participantes da raiz da sua oliveira, não te glorie contra os ramos, se contra eles gloriares. Não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz que a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse ejetado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé, e pela fé não se ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considere-te, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão exertados, porque poderoso é Deus para tornar a enjertar. Porém, porque se tu fosses cortado, natural, zamuzeiro, contra a natureza, exertado, boa oliveira. Mas quais são naturais serão exertados a sua própria oliveira? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não presumais de vós mesmos,
que o endurecimento veio por parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a sua impiedade. Esse texto eu fiz questão de ler, embora ele pareça bem difícil de nós entendermos, mas quando paramos para estudar a Bíblia e prestar atenção nos detalhes, nós veremos que o texto fala de Israel que buscou a Deus, mas falhou na sua busca. Mas Deus, como Ele quer salvar a todos, Ele quer alcançar a todos, e a Bíblia, a palavra de Deus, em João capítulo 1 diz que Deus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então Deus continuou a obra da salvação. Muitos israelitas abriram o coração para receber a Deus, e dentro dos israelitas também vem os gentios. Que são os gentios? A igreja do Senhor, que se encontra no Antigo Testamento, depois passou-se para o Novo Testamento em Atos, e chega nos dias de hoje como a igreja atual, ou seja, eu e você. E essa igreja que somos nós, ela tem que estar viva na presença do Senhor, porque quando Israel saiu do Egito, estavam vivos. Quando Israel passou para o deserto, muitos caíram, mas muitos continuaram vivos. E observe com atenção dois versículos aqui, que eu faço a leitura novamente. É o versículo de número 15, que diz assim: porque se a sua rejeição e a reconciliação do mundo, qual será a admissão, senão a vida dentre os mortos? Ou seja, o texto está dizendo que a rejeição a Deus é a reconciliação ao mundo. Não entendi, vou te explicar de novo. Quando a pessoa rejeita a Deus, ela está se unindo ao mundo, e quando ela está se unindo ao mundo, ela está se afastando de Deus. Irmãos, o avivamento é para que você esteja mais perto de Deus e não longe de Deus. Deus quer você mais perto dele, assim como muitos israelitas estavam. Muitos pararam para se desviar do seu coração, mas muitos ficaram firmes no seu propósito com Deus. Eu quero dizer essa noite, ainda que o mundo, ainda que a sua família, ainda que os seus amigos, ainda que pessoas que você considera espiritual se afastem no decorrer da caminhada, permaneça firme, porque Deus tem uma obra contigo, Deus tem uma obra na sua vida, e Ele quer avivar a sua vida, para que a sua vida esteja viva plenamente no Senhor. Aleluia. O segundo versículo que eu destaco na minha leitura é o último versículo que eu li, que é o 26, que diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará Jacó da sua impiedade. Avivamento, em primeiro lugar, é uma renovação espiritual, e segundo, é um despertamento para Deus. Deus queria despertar a Israel, Deus queria despertar a nação dos judeus. E quando chega, meus irmãos, no período bíblico, Deus usa Salomão, Deus usa Davi, Deus usa Moisés, Deus usa vários homens e mulheres da Bíblia. E no Novo Testamento Deus usa Paulo, Deus usa os apóstolos, Deus usa muitos para pregar a palavra. Por quê? Porque Deus quer que os crentes estejam vivos na presença dele e com a sua vida despertada no Senhor. Veja o que diz a Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 5. Abra a sua Bíblia. Efésios, capítulo de número 5. Aleluia. Efésios, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. Despertamento para Deus. Capítulo 5. Vamos ler apenas um versículo, que é o 14. Diz assim a Bíblia. Efésios 5,14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Avivamento é estar vivo, é estar despertado para Deus. No mundo muita gente está dormindo, no mundo muitas pessoas estão cochilando, e dentro de muitas igrejas também pessoas estão cochilando, mas não é um sono físico. O sono físico é bom, ele repara as energias. Ficar uma noite sem dormir é horrível, mas quando você dorme à noite, você recupera a sua energia. Mas no reino de Deus é o contrário. No reino de Deus, dormir demais é perder a bênção. Sabe o que Deus está falando para nós? Nós queremos o avivamento, e o
avivamento tem que ser para que nós possamos estar despertados para Deus. Você não está entendendo ainda o que eu estou falando, mas eu vou lhe falar. O mundo está preocupado com política, o mundo está preocupado com tarifaço, o mundo está preocupado com Copa do Mundo no ano que vem, o mundo está preocupado com tantas coisas, mas poucos são aqueles que estão olhando para Deus, olhando para a palavra, olhando para o Evangelho, olhando para o seu compromisso com Deus. E as pessoas olham para o mundo, desejam o mundo, almejam o mundo, e logo logo muitos caem para o mundo, assim como Israel caiu. Mas esta noite eu estou diante de uma igreja que não está caída, mas está em pé diante do Senhor. Crente de Deus, você tem que estar de pé, vivo, despertado na presença do Senhor, para Deus poder usar a sua vida. Aleluia. Renovação espiritual, despertamento para Deus. Em terceiro lugar, o que é o avivamento segundo a Bíblia? Evangelho de João, capítulo de número 17. João, capítulo de número 17. Aleluia, glória, glória a Deus. João, a oração de Jesus. Essa oração é muito linda, muito maravilhosa. Na sua casa, depois você lê ela toda, que você vai ver que coisa tremenda Jesus fala nessa oração tremenda. Uma oração que Jesus fez pelos seus discípulos e por todos nós. Vamos ler o versículo 21, 22 e 23. João, capítulo 17, versículo 21 a 23, diz assim: para que todos sejam um, como o Pai o és em mim, eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória que me destes, para que sejam um, como eu e o Pai somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Em terceiro lugar, avivamento é a restauração do relacionamento com Deus. Restauração do relacionamento com Deus. Jesus ele está orando, está dizendo: Senhor, ó Pai, eu peço que eles estejam unidos um para com os outros, eu esteja unido com eles estejam unidos comigo, para que todos nós sejamos uma única pessoa, estejamos em unidade, estejamos em união. Meus irmãos amados, o avivamento do Senhor, o avivamento, o que é o avivamento? É também uma restauração deste relacionamento, de unir a igreja em um só propósito. Uma igreja avivada é uma igreja unida na presença do Senhor Jesus. Aleluia. É uma igreja que tem renovação espiritual, é uma igreja que está despertada para ouvir a voz de Deus, e é uma igreja que está unida no Senhor. Aleluia. Isso que é avivamento. Agora eu quero falar quais são as necessidades do avivamento. O avivamento é necessário para quê? Em primeiro lugar, vamos ler 2 Timóteo, capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Você pode ver que quando eu falo o texto, eu fico repetindo assim para dar tempo de todo mundo achar, amém? Para todo mundo ler comigo. 2 Timóteo, capítulo 1. Que é a coisa mais chata numa pregação é quando alguém vai pregar, fala o texto, capítulo, versículo. Ô irmão, está com oportunidade, vamos ler aqui. Abre Salmo 23, versículo 1. Não deu nem tempo de pegar na Bíblia. Então fica assim enrolando, enchendo um pouquinho de linguiça para você dar tempo de pegar na Bíblia, amém? 2 Timóteo, capítulo de número 1. Versículo 6 e versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 e versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 e 7. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aleluia. A igreja precisa de avivamento para ser uma igreja valente em primeiro lugar, uma igreja corajosa,
Uma igreja que não tem medo do adversário, que não tem medo do inimigo. E quando eu falo a igreja, eu falo tanto o corpo de Cristo, como estamos aqui essa noite, todos unidos, como individualmente a cada um. Quando você está avivado na presença de Deus, você não tem medo das afrontas do inimigo, você não tem medo das lutas, você não tem medo das calúnias, você não tem medo das perseguições. Por quê? Porque você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. Você sabe que quem está com você é maior, quem está na sua vida é maior, quem está na sua oração é maior, quem está no teu propósito é maior. Você sabe que diante da dor, diante da luta, diante da perseguição, da doença, da afronta, da calúnia, diante de qualquer problema, Deus sempre será maior. O medo não existe no lugar do coração daquele que serve a Deus. O crente avivado, eu preciso do avivamento para que o medo saia de vez da minha e da sua vida. O crente avivado é um crente corajoso, é um crente ousado, é um crente que tem ousadia. É igual Davi contra Golias, é igual Davi, é igual Sadraque, Mesaque e Abednego, é igual aquele cego de Jericó, que todo mundo ele queria enxergar e voltou a enxergar. É igual tantos homens na Bíblia, é igual Paulo, que tinha coragem de pregar a palavra nos lugares onde ninguém queria pregar. Ou seja, quando a pessoa tem esse espírito, essa presença, essa glória que traz esse avivamento, traz com ele uma coragem, uma valentia, aleluia. Crente avivado, ele não tem medo das afrontas do inimigo, porque ele sabe que Deus é maior do que o inimigo na vida dele, aleluia. Mas irmãos, existe algo que impede o avivamento também. Se eu estou pregando desde o começo da minha palavra, eu estou pregando há 21 minutos. Se eu estou em 21 minutos pregando sobre o que é avivamento, o que faz avivamento, por que precisamos de avivamento, também existe aquilo que vai contra o avivamento. E o que será? A Bíblia diz em Isaías capítulo de número 59. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 59. Glória a Deus. Capítulo 59 de Isaías, Antigo Testamento. Só você abrir próximo de Salmo. Isaías capítulo 59, aleluia, glória a Deus. Isaías capítulo 59, você conhece o versículo que eu vou ler, versículo 1 e versículo 2. Isaías capítulo 59, versículo 1, versículo 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. O que eu acabei de falar, valentia, ousadia, coragem. Mas olha o versículo 2: Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que impede um crente de ser avivado na presença do Senhor? Uma vida de pecado, estar em pecado, viver pecando, viver uma vida longe de Deus e perto do pecado sempre. Não buscar a sua libertação, não buscar a libertação dos pecados, não parar de pecar para ser mais claro. O texto diz: o pecado que você está praticando, Israel, e a gente sabe que na Bíblia Sagrada, Israel, no Antigo Testamento, era a nação de Israel, mas nós trazemos para o dia de hoje, que representa a igreja do Senhor. É como se Deus falasse: igreja, o pecado faz uma separação, o pecado separa vocês de Deus. Como é que eu posso ter avivamento na minha vida? Como é que eu posso querer falar em línguas estranhas? Como é que eu posso querer ter dons espirituais com uma vida cheia de pecado, com uma vida toda errada, sendo mentiroso, caloteiro, pilantra, falando palavrão, tendo uma vida completamente errada em todos os sentidos? Como é que eu posso falar: Deus usa a minha vida, se a minha vida não está reta no altar de Deus? Deus não pode encher você do Espírito Santo se você não renovar o seu coração, renovar a sua vida e tirar o pecado de dentro de você. Isso aqui não faz parte do meu esboço da minha mensagem, o que eu vou falar agora. Mas
Já que eu entrei nesse assunto um pouquinho, vamos sair um pouquinho do texto do avivamento, vamos falar um pouco de Isaías. Nós estamos no capítulo 59, vá até o capítulo 6. Eu vou sair um pouquinho da minha palavra, mas só para ler um detalhe essa noite. Isaías capítulo 6, eu senti de ler esse texto aqui. Isaías capítulo 6, não faz parte do meu esboço, mas senti de Deus de ler essa passagem aqui. Capítulo 6, Isaías capítulo 6. Quando Isaías, o mesmo que escreveu esse livro, ele é escolhido por Deus para ser usado na mão de Deus. Mas veja como era a vida de Isaías quando Deus o chama. Isaías capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Isaías capítulo 6, versículo de número 1. Isaías capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia todo o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Imagina que visão tremenda era essa, né? Versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo, ou seja, o lugar que estava começou a tremer, tamanha glória que estava naquele lugar. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado do seu pecado. Aleluia. Irmãos, eu não vou continuar o texto, porque o texto vai continuar falando a história tremenda, mas eu não quero fugir do meu assunto, que é falar de avivamento. Mas o texto fala que Isaías tem uma visão espiritual. Ele vê a glória do Senhor a tal ponto que o lugar começou a se mover, começou a tremer, e ele começou a sentir que ele estava pecando, que ele vivia em pecado. Ele falou: Senhor, eu estou vendo a tua glória, eu estou vendo a tua presença, mas eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de pessoas impuras, de lábios impuros. Sabe o que eu imagino aqui, meus irmãos? Talvez você pode me julgar e me chamar de herege, mas tudo bem, eu vou até entender isso. Mas eu imagino que Isaías era um homem que xingava, que ofendia. Vai saber se talvez ele não falava até palavrão, vai saber? Porque ele dizia: eu sou homem de lábios impuros, a minha boca sai impureza. Alguém conhece alguma forma de impureza que não seja palavrão e xingar e contar mentira? Talvez ele era um mentiroso, eu não sei, a Bíblia não fala, mas talvez ele era um homem que xingava, falava palavrão, contava muita mentira. Irmãos, a pior coisa, a pior qualidade de um homem, de uma mulher, é ser mentiroso. Você consegue acreditar numa pessoa mentirosa? Eu não consigo. Por mais que a pessoa fale: a última vez que eu vou contar mentira. Irmãos, esse dia eu estava conversando com uma pessoa que disse que é de Deus. A pessoa contou tanta história, inventou tanta história, disse que viajou para tal lugar, que tinha carro não sei do que lá, que fez isso, que fez aquilo outro. Eu fiquei só ouvindo aquela história tipo: tá bom. Irmãos, o mentiroso não tem credibilidade nenhuma. Crente não pode ser mentiroso. Fale a verdade. Não seja um contador de história para querer se vangloriar, para querer ter destaque, para poder agradar a sua namorada, a sua esposa, contando mentira. Seja verdadeiro, seja sincero, seja uma pessoa correta. O crente não pode mentir, não pode ficar contando mentiras, não pode xingar, não pode ofender, não pode falar palavrão. E Isaías estava dizendo: Senhor, a minha vida está suja, eu estou xingando, estou ofendendo, a minha boca sai impureza. Mas a palavra de Deus diz que ele abriu o coração para Deus, e Deus tocou nos lábios dele e diz: o teu pecado foi tirado. Por quê? Porque ele falou para Deus, ele confessou para Deus o seu pecado. Se você quer ser usado pelo Senhor, avivado na presença do Senhor, confesse a Deus os seus erros, confesse a Deus as suas falhas. Deus não vai te julgar não. O julgamento é para o juízo final, após o período da grande tribulação. Na época da graça que é hoje, Jesus não é juiz, ele
ainda é advogado, Ele vai defender a sua vida, Ele não vai te julgar, Ele não vai te condenar, Ele não vai te jogar na parede, mas Ele vai lhe perdoar, porque Ele vai te lavar com o seu sangue, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aleluia. Não podemos ter o avivamento se a nossa vida está em pecado. Outra coisa que impede o avivamento de Deus, abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 18. Lucas capítulo 18. Como eu falei, irmãos, o assunto é tão grande para se falar, que eu precisaria aqui de horas para poder completar a minha mensagem, mas eu não vou falar em horas não, tá bom? Já estou terminando, já estou caminhando para o final. Aleluia. Estou caminhando para o final. Falei que estou terminando, falei que estou caminhando. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. O que impede a nossa vida de receber o avivamento? Pecado. Segundo lugar, Lucas capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, essa parábola, que é uma parábola tão bonita, a parábola do juiz iníquo. Lucas capítulo 18, versículo de número 1. Você que achou, acompanhe na sua Bíblia. Lucas capítulo 18, versículo 1, diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não voltes e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando porventura vier o Filho do Homem, quando vier porém o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O texto de Lucas capítulo 18, versículo 1 até o versículo 8, nada mais é do que uma parábola sobre oração. Esta pessoa da parábola só alcançou a vitória porque insistiu para aquele juiz. Insistiu uma vez, insistiu 2 vezes, insistiu 3 vezes, insistiu 30 vezes, insistiu 500 vezes, eu não sei quanto tempo, mas foi uma persistência. A oração é uma insistência com Deus, é uma persistência com Deus. A oração é uma constante conversa com Deus. O que é a oração? Simplesmente falar com Deus. Como é que pode haver comunicação sem falar? Sem palavras? Como é que eu poderia estar pregando essa noite se da minha boca não saísse voz e os irmãos estivessem me ouvindo, as irmãs estivessem me ouvindo? Porque eu estou falando e a igreja está me ouvindo porque eu estou me comunicando. Como é que nós queremos que Deus avive a nossa vida se nós paramos de orar? Se nós não oramos, não sacrificamos o tempo para orar? Eu lhe pergunto esta noite: quanto tempo é a sua oração? Como está a sua vida de oração com Deus? Como está a sua vida buscando a Deus em oração? Se você quer ser avivado, pague o preço de orar, pague o preço de clamar, pague o preço de invocar a Deus. Porque, irmãos, o que impede uma igreja de ser avivada é não orar, é não buscar, é não pagar o preço de ir até Deus em oração. Para que o Espírito Santo venha, para que os dons espirituais se derramem, é necessário uma busca, e essa busca vem pelo louvor, vem pela pregação, mas agora eu estou falando da oração. A oração com Deus traz o avivamento. Uma pessoa que não ora, uma pessoa que não busca, uma pessoa que não se sacrifica em orar, não pode ser avivada na presença do Senhor, porque avivamento, o crente avivado também é um crente que ora e busca a Deus sempre, aleluia. A oração faz parte do avivamento, aleluia, aleluia. Para caminhar para o final, como eu posso buscar então o avivamento? Em primeiro lugar, eu já falei, mas vou ler novamente na Bíblia.
Abra a Bíblia em Joel, capítulo de número 2. Antigo Testamento ainda. Joel, capítulo de número 2. Está perto dos livrinhos pequenos da Bíblia. Se você abrir em Malaquias, é só voltar, até você achar. Para ficar mais fácil, abre em Daniel. Depois de Daniel tem Oséias. Depois de Oséias é Joel. Joel, capítulo 2. Até porque não tem como falar de avivamento se não ler Joel, capítulo 2, não é verdade? Joel capítulo 2. Como é que eu posso então buscar para ser um crente avivado na presença do Senhor? Joel capítulo 2, versículo 12 e versículo 13, diz assim a palavra. Joel capítulo 2, 12. Joel 2, 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. O texto está dizendo que busque ao Senhor com oração e também com jejum. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, porque falar de avivamento é falar do Espírito Santo, talvez você está há anos na igreja e até hoje não sabe o que é falar em línguas, ter dons espirituais. Comece a pagar um preço em oração e faça também um jejum nesse propósito. Fala: Deus, eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar, porque eu quero ser batizado com o Espírito Santo, aleluia. Irmãos, eu não sou velho, mas também não sou novo. Fiz 41 anos há pouco tempo atrás. Mas quando eu comecei na igreja pequenininho, quando eu era adolescente, que já tinha entendimento da palavra, que já conhecia a palavra de Deus, o maior desejo que eu tinha no meu coração na igreja como crente era receber o Espírito Santo, era falar em línguas. E eu orava, eu buscava, eu clamava, eu buscava, eu clamava, eu orava, eu subia a monte, eu fazia muitos sacrifícios, irmãos, para receber o Espírito Santo. E eu vou lhe falar, valeu a pena todo esse sacrifício. A melhor experiência que o crente tem na sua vida é quando o crente é cheio do Espírito Santo. Quem tem os dons do Espírito Santo, quem fala em línguas, quem tem os dons espirituais, sabe o que eu estou dizendo. Você ter a plenitude do Espírito Santo na sua vida é você ter a certeza de que você está mais perto de Deus. Não estou dizendo que quem não é batizado não está perto de Deus. Eu estou falando da forma espiritual da palavra. Quando você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, quando você fala em línguas, quando você recebeu dons espirituais, irmãos, você sente a graça de Deus a cada momento, aleluia. Você vem para a igreja, sente paz, chega na sua casa, sente paz. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, ela traz paz para a nossa vida, aleluia. Busca o Espírito Santo, busca a presença dos dons espirituais. Para buscar a presença do Senhor, irmãos, é necessário deixar os pecados, como eu falei agora há pouco. Veja o que a Bíblia diz em 1 João, no capítulo de número 1, lá no finalzinho da Bíblia. É só você abrir em Apocalipse e aí você vai voltando. Até porque os livros de João, as cartas de João, estão pertinho de Apocalipse. Abre Apocalipse e você vai voltando, até chegar a 1 João, capítulo de número 1. Aleluia. 1 João, capítulo de número 1. Fique impaciente não, tá? Já estou terminando. 1 João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Jejum, oração, busca, clamor, para buscar o Espírito Santo é dessa forma. 1 João, capítulo de número 1, versículo de número... Vamos ler a partir do versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a injustiça.
Se confessarmos os pecados, Ele é fiel para perdoar nossos pecados. Aí você pode dizer no seu coração essa noite: eu quero ter a presença de Deus na minha vida, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero sentir a glória de Deus. Então confesse os seus pecados na oração. Fala: Deus, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo, eu pequei nisso, eu pequei naquilo. Começa a se confessar para Deus, para que assim Deus possa derramar a glória dele na sua vida, porque Deus quer encher a sua vida, Deus quer avivar a sua vida, mas Deus quer a sua vida sem erro e sem pecado. Aleluia, glória a Deus. Efésios capítulo de número 5, Efésios capítulo de número 5, aleluia. Efésios capítulo de número 5, glória a Deus. Efésios capítulo de número 5. Buscar o avivamento é com oração. Buscar o avivamento é deixando o pecado. E em terceiro lugar, como eu faço para buscar o avivamento? Efésios capítulo de número 5 vai nos responder. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo que nós vamos ler. Nós lemos o versículo 14, mas nós vamos ler agora o versículo... Vamos ler o versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo de número 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. O conselho do apóstolo Paulo é: seja cheio do Espírito Santo. A forma de ser avivado na presença do Senhor é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Ter a presença do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Oração, jejum, deixar pecado e buscar o Espírito Santo. Para finalizar, só vou ler mais 3 textos para finalizar. Quando você recebe o avivamento de Deus, quando você recebe a plenitude do Espírito Santo em sua vida, o que vai começar a acontecer na sua vida? O que vai começar a acontecer com você? Em primeiro lugar, vamos ler o Salmo 103. Salmo 103. Salmo capítulo de número 103. É o antepenúltimo versículo que eu leio. Depois desse, só vou ler mais 2 para encerrar minha participação. Salmo capítulo 103. Aleluia. Quais são as características desse avivamento em nossa vida? Quando você receber o Espírito Santo, quando você receber a presença de Deus, quais são as características desse avivamento? O que Deus fará na sua vida? Em primeiro lugar, Salmo 103, versículo 1 até o versículo de número 5. Salmo 103, versículo 1 até o versículo 5 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas feridas, que redime a tua vida da perdição e coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a boca de bens e de sorte, que a mocidade se renova como a águia. Você pode observar que no último versículo ele fala de renovação. Então está falando de avivamento. Quando o avivamento vem na sua vida, a presença do Espírito Santo entra em você, toda a sua vida muda para melhor. Aleluia. Você pode observar que ele fala aqui das mudanças, que redime a sua vida da perdição. Você não é mais perdido, agora é uma pessoa salva. Que te coroa de benignidade, ou seja, a bondade de Deus, ela está na sua vida. O teu Deus é um Deus bom, Ele é um Deus maravilhoso. O texto fala também de misericórdia. O que é misericórdia? Nós merecemos males, porque nós somos falhos e pecadores, mas a misericórdia é: eu mereço o mal, mas Deus não deixa o mal chegar na minha vida, porque a graça dele é maior do que o mal. Ou seja, quando Deus tem misericórdia por alguém, esta pessoa pode até merecer o mal, mas ela não recebe o mal, ao contrário, ela recebe a bondade e as bênçãos de Deus na vida dele e na vida dela. Aleluia. Se renova como a águia. Então essa plenitude, essa bênção, esse avivamento traz mudança de vida.
Em segundo lugar, e isso que eu vou falar é importante, Atos capítulo de número 1, é o penúltimo versículo que eu leio. Atos capítulo de número 1, como eu falei, a pregação hoje é mais um estudo bíblico. Atos capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1. Aleluia. Capítulo de número 1. Glória a Deus. Capítulo 1 de Atos. Versículo 8 diz assim, Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Para que serve este avivamento? Para nós falarmos de Jesus para este mundo aí fora. Para a gente pregar para a nossa família, para a gente pregar para a nossa família, para nós pregarmos para os amigos, para nós evangelizarmos no local de trabalho, para evangelizar na faculdade. Ou seja, um crente cheio de Deus, ele quer falar de Jesus para as pessoas, ele quer trazer as pessoas para a igreja, ele convida as pessoas para a igreja, porque faz assim, ó, eu quero que você vá para a igreja, porque um dia eu era assim, 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 eu tinha a vida desse jeito, assim, assim, mas quando eu pisei meu pé na igreja, eu abri meu coração para Deus, Deus mudou a minha vida completamente. Era fumante, não fumo mais, eu bebia, não bebo mais, eu mentia, não minto mais, eu tinha a vida toda errada. Você conhecia como eu era, e veja como eu estou agora. Por quê? Porque um crente transformado quer transformar outras pessoas também, aleluia. Temos que evangelizar, temos que pregar, mas como poderemos pregar sem ter a presença de Deus em nossa vida? E você observa que eu li Atos capítulo 1, versículo 8, eu não vou ler, mas quando você inverte capítulo e versículo, nós lemos Atos 1, 8, quando lemos Atos 8, 1, diz a Bíblia que depois deles receberem a plenitude do Espírito Santo, vem as perseguições, mas eles avançam na pregação do Evangelho, e eles saem a pregar a palavra por todas as partes. Porque quando a pessoa está avivada por Deus, nem a perseguição impede essa pessoa de falar de Jesus, porque quer salvar, quer pregar. Irmãos, o mundo está perdido, este mundo está cada vez pior. Temos que sair das quatro paredes e falar de Jesus para as pessoas. Fale de Jesus no seu Facebook, fale de Jesus no seu Instagram, fale de Jesus no seu WhatsApp, fale de Jesus numa conversa, fale de Jesus até em locais onde você está. Anuncie o Evangelho, para que assim como Deus salvou você, abençoou você e transformou você, salve, transforme e abençoe mais vidas com a palavra de Deus, aleluia. Temos que pregar o Evangelho. Em último lugar, depois que Deus salvou as vidas pelo avivamento, vem agora João capítulo 17. Em terceiro lugar, o que esse avivamento faz em nós? Traz a renovação, traz a evangelização, e em último lugar, é o último texto que eu leio para finalizar minha participação, João capítulo 17. Como eu falei para os irmãos, esse assunto é tão grande para se pregar, que eu poderia aqui ficar ainda mais 2 horas só falando dentro da Bíblia sobre avivamento, mas vou finalizar aqui. João capítulo 17, é o último texto que eu leio. João, novamente a oração de Jesus que nós lemos há pouco, no início da palavra. Em último lugar, o que esse avivamento faz em nós? João capítulo 17, versículo 21 até o versículo 23. Para que todos sejam um. Já lemos, mas vamos ler de novo. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, e que também sejam tu em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhe dei a glória que tu me destes, para que seja um como somos um, eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que tens amado a mim como me tens amado. O texto fala que Jesus queria que a igreja fosse unida. Quando a igreja é uma igreja avivada e unida, sabia que as bênçãos de Deus vêm sobre nós através da nossa união? Veja o que diz a Bíblia. Eu falei que era o último texto, mas só para complementar o meu raciocínio, Salmo 133, versículo 1 até o versículo de número 3. Salmo 133, para finalizar mesmo agora. Salmo 133, que fala da união da igreja.
Se Jesus orou para a igreja ser unida, uma igreja avivada é uma igreja unida, veja quais são as consequências de uma igreja unida. Salmo 133, versículo 1 até o versículo 3 diz assim, e finalizo agora: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Araão, que desce a orla dos seus vestidos. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Uma igreja avivada, uma igreja unida, é uma igreja cheia de bênção e cheia de vitória. O avivamento traz bênção na sua vida. Eu não sei qual é a bênção que você veio buscar, eu não sei qual é a bênção que você veio receber, mas vou lhe dizer nesta noite: se você continuar buscando e ser um crente avivado, um homem de Deus avivado, uma mulher de Deus avivada, uma pessoa cheia de Deus, mais bênçãos Deus entregará na sua vida, em nome de Jesus, amém? O avivamento traz uma vida completa e abençoada. Aplauda ao Senhor nesta noite com alegria. Aleluia, aleluia.